Então, vamos lá. Ele diz para a gente calcular o valor das integrais sobre os retângulos R, tá? Então, foi dado para a gente aqui a integral, e diz que é uma integral dupla sobre a região R, e ele nos informa que essa região R são todos os pontos x, y, onde x está variando de 0 a 1 e y está variando de -3 até 3, ok? Então, observe que aqui, como é uma região retangular, os nossos limites de integração são números reais, ok? No que isso vai influenciar? Bom, esse é o caso mais simples que nós temos de integrais duplas, onde os limites de integração são números reais. E aqui vai valer para a gente o teorema de Fubini, tá? Deixa eu só mostrar aqui o teorema de Fubini. Ele diz para a gente o seguinte, ó, que se R for contínua no retângulo R, onde são todos os pontos x e y com x variando de A até B e y de C a D, então calcular essa integral dupla sobre a região R, nós podemos escolher a ordem de integração. Podemos fazer a integral da função primeiro em relação a y, no intervalo do y, e depois em relação a x, no intervalo do x, ou o contrário. Calcular a integral da função primeiro em relação a x, no intervalo do x, ou em relação a y, depois em relação a y, no intervalo do y. E mais do que isso, e talvez um dos pontos mais interessantes do teorema de Fubini, é que ele nos permite o seguinte, ó, que se caso essa função que nós queremos integrar for uma função separável, ou seja, eu puder escrever ela como um produto de uma função que depende só de x, vezes uma função que depende só de y, então o teorema de Fubini ele pode ser aplicado da seguinte forma. Ó. Então, aqui no lugar dessa f de x, y, eu substituo a separação dela, ou seja, o produto da g vezes uma h, a g que depende só de x e uma h que depende só de y, e eu posso separar isso em duas integrais. Eu calculo a integral da função g em relação a x no intervalo do x, lembra que o intervalo do x é de a até b, e multiplico pela integral da função de y em relação a y no intervalo do y. E esse aqui é o intervalo do y. E assim, eu tenho apenas duas integrais de Riemann, aquela integral que nós aprendemos no cálculo 1, ok? Então, seria como calcular duas integrais daquelas que nós aprendemos no cálculo 1. Então, esse é o teorema de Fubini, então é dessa forma que nós utilizamos. Ele nos permite escolher a ordem de integração e nos casos onde a função é separável, ele permite a gente separar como um produto das integrais, ok? Então, a gente tem aqui essa possibilidade. Nós temos a possibilidade de escolher os limites de integração e nós temos a possibilidade também de separar como um produto de integral se a nossa função ela for separável, tá? Nesse caso aqui, daria para a gente fazer isso. Ó. Vou pegar aqui só a função. Ó. Bora observar só que essa função. Observe que eu posso separar ela. Essa minha f de x, y, é igual a quem? É x vezes y ao quadrado dividido por x quadrado mais 1. E essa função eu posso separar ela como um produto de uma que depende só de x vezes uma que depende só de y. É só olhar da seguinte forma, ó, x dividido por x quadrado mais 1 vezes y ao quadrado. Então, observa que aqui ó, eu tenho um produto de uma função que depende só de x, seria a minha g de x, vezes uma que depende só de y, que seria a minha h de y. Então, a gente consegue. Então, o teorema de Fubini me permitiria fazer o seguinte cálculo. Ó. Calcular a integral da função que depende só de x, que é essa aqui, ou seja, x sobre x quadrado mais 1 em relação a x no intervalo do x. O intervalo do x é de 0 a 1. Então, aqui eu teria uma função de 0 a 1 vezes a integral da segunda função, que é a função que depende de y, que nesse caso é y ao quadrado, em relação a y no intervalo do y, de -3 até 3. Teorema de Fubini, então, ele nos permite calcular dessa forma. Então, vamos, já que a gente montou, vamos seguir dessa forma, que é o jeito mais simples, tá? Então, eu vou apagar aqui, vou precisar desse espaço. E vamos lá, então, resolver a nossa integral dessa forma, utilizando o teorema de Fubini. Então, aqui ficou tranquilo, porque eu posso resolver agora individualmente essa integral e posso resolver individualmente essa integral.
E são duas integrais relativamente simples da gente resolver. Por exemplo, essa primeira integral, como é que a gente poderia resolver ela? Aqui, nós vamos ter que usar uma substituição, tá? Então, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou separar isso aqui em duas partes. A gente resolve, já que aqui eu vou ter que usar uma substituição e aqui não, eu vou. Vamos ver se assim vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou chamar essa aqui de integral 1 e vou chamar essa aqui de integral 2, ok? E vamos resolver separadamente cada uma dessas integrais. Vamos resolver a integral 1. A integral 1 é a integral de 0 a 1 de x sobre x quadrado mais 1 em relação a x, tá? E aqui então nós vamos usar uma substituição. A substituição vai ser eu chamar tudo que está no denominador de u. Então eu vou chamar u de x quadrado mais 1. Por quê? Porque quando eu calculo du, vai aparecer esse x dx que está aqui no numerador. Tá? Então a derivada de x quadrado é 2x. E aí multiplicamos isso por dx. Mas eu posso pegar esse 2 aqui e passar ele dividindo. Então ficaria du dividido por 2 igual a x dx. Fazendo isso, então, vou substituir, vou ter uma integral. Aqui no lugar do u, eu vou, no lugar desse x quadrado mais 1, eu vou colocar u. E aqui no lugar do x dx, eu coloco du sobre 2. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre u vezes, aí no lugar do dx, x dx, du sobre 2. Esse 2 aqui é 1 sobre 2, é uma constante, eu posso tirar da integral, eu fico aqui fora. E aí eu tenho a integral de 1 sobre u em relação a u. Então, eu vou ter 1 sobre 2 multiplicando, e a integral do 1 sobre u em relação a u é o ln de u. Então, ln de u, consegui calcular minha integral. Uma vez que eu termino de calcular a integral, eu posso voltar para a minha variável antiga, caso eu escolha esse processo de solução, tá? Então, eu posso vir agora lá onde tem o u e colocar x quadrado mais 1. Então, ficaria aqui 1 sobre 2 vezes o ln de x quadrado mais 1. Agora sim, eu posso aplicar os limites de integração. Vou até deixar destacado aqui. Qual é o limite de integração da variável x? É de 0 a 1. Então, aqui eu vou aplicar de 0. Ok? Então, agora basta aplicar no limite superior menos aplicar no limite inferior. Esse 1 sobre 2 eu vou deixar ele fora aqui. Vou aplicar apenas no logaritmo. Então, se eu colocar 1 aqui, eu vou ter o ln de 1 ao quadrado mais 1. Menos, aplicando em 0, eu vou ter o ln de 0 ao quadrado mais 1. Tudo isso multiplicado por 1 sobre 2. Agora sim, a gente podemos simplificar esses cálculos. Esse 0 ao quadrado é 0, mais 1 é 1, e o ln de 1 é 0. Por outro lado, aqui eu vou ter 1 sobre 2. Aqui 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, e aí eu tenho o ln de 2. Observe que aqui, quando eu coloco já o ln de 2, eu não preciso mais repetir esse módulo. Por quê? Porque o 2 já me dá a garantia de que esse número é um número positivo. E aí eu não vou cair naquele problema de que o logaritmo não está definido para valores negativos. Então, aqui eu não preciso mais colocar o módulo, porque o 2, eu sei que o 2 ele é um número positivo. E ln de 2 existe, a gente consegue calcular. Você pode até fazer o teste aí na calculadora. Ok? Então, encontramos o primeiro resultado. Um resultado para a integral 1, é esse valor aqui, é 1 sobre 2 ln de 2. Vamos calcular agora o resultado da integral 2. Então, a nossa integral 2 é uma integral que vai de menos 3 até 3 de y ao quadrado em relação a y. Agora que a gente não precisa mais de substituição, dá para resolver diretamente só usando o teorema fundamental do cálculo, porque a integral de y ao quadrado em relação a y é y ao cubo sobre 3, tá? Basta aplicar a regra da potência. Soma 1 nesse expoente e divide pela mesma quantidade. E isso eu vou aplicar no intervalo de menos 3 até 3. Aplica primeiro no limite superior, então onde tem y eu coloco 3, vai ficar 3 ao cubo dividido por 3, menos aplicado no limite inferior, que é menos 3. Então vai ficar menos 3 ao cubo
dividido por 3. 3 ao cubo é 27, então vou ter 27 dividido por 3, menos 3 ao cubo é menos 27, então vou ter menos 27 dividido por 3. Aqui 27 dividido por 3 é 9, menos 27 dividido por 3 é menos 9, com esse menos da frente fica mais 9, e isso aqui então é igual a 18. E assim a gente encontrou o resultado da segunda integral. Agora basta a gente substituir. Portanto, o resultado da nossa integral, que era a integral dupla sobre a região R, deixa eu lembrar aqui rapidinho, x vezes y ao quadrado dividido por x quadrado mais 1, que é de x vezes y ao quadrado dividido por x quadrado mais 1, diferencial de área, é igual ao produto desses dois resultados, do 1 sobre 2 ln de 2, vezes a segunda integral, que é 18. E isso aqui vai ser igual. Então, se eu multiplicar, se eu organizar aqui, ó, pegar esse 18 e colocar ele no início, eu vou ter aqui 18 dividido por 2, ln de 2, e dividindo 18 por 2, nós temos 9 ln de 2. E esse, então, é o resultado da nossa integral. Ok, pessoal? Entendido? O resultado é esse aqui. Se entenderam, confirme para mim aí no chat e nos comentários.